Olá, você que viajou na maionese e durante a aula nem sabe onde a matéria está passando, ou se você quer só revisar o conteúdo para ver se nada ficou faltando, eu vou fazer esse videozinho só explicando algumas coisas do conteúdo, ok? A primeira coisa que eu queria falar é que o nosso conteúdo de ondas, ele vai começar nessa definição. Na verdade, enquanto eu estou falando de vibração, eu falo de onda também. A vibração é esse ponto que é o que você tem que focar, esse ponto verde aqui. O que ele vai fazer? Ele vai vibrar para baixo. Então ele estava aqui em cima, no segundo instante ele estava aqui embaixo. Depois ele vem aqui para baixo, ele vai subir agora, ele sobe e volta para o mesmo lugar. Enquanto isso, enquanto esse ponto vibrou, houve uma propagação de energia no outro sentido. Então, a gente vai fazer, eu vou colocar aqui duas definições de onda, e essa definição é muito importante, que essa onda é um distúrbio que se propaga de um ponto ao outro. Então, esse distúrbio que eu falei foi propagando, transportando energia. E isso dá uma outra definição legal para a gente, que uma onda ocorre a propagação de energia para a gente sem transporte de matéria. Tem exceção? Tem a onda do mar. A gente não vai tratar dela aqui. A gente pode falar de onda do mar e não vai ter transporte de matéria em alto mar. Mas próximo à praia tem, então a gente não vai mexer muito nisso não. Bom? Outra definição que eu gosto bastante é que a onda é definida como em relação à vibração. Então, o que é a vibração? É uma oscilação em função do tempo. Só que a onda é essa oscilação que é função tanto do tempo quanto do espaço. Então, no comecinho, eu mostrei a bolinha verde, é uma vibração, subiu e desceu. Só que a onda ela é função do tempo, porque ela sobe e desce, mas também do espaço, porque ela propaga, ao contrário da bolinha verde, que só subiu e desceu, né? Porque afinal de contas a onda não transporta matéria. A gente classifica as ondas, eu vou usar duas classificações aqui, que são as mais comuns, quanto ao modo de vibração, tá? É a propagação e como que a onda propaga. A primeira é a onda transversal, então tem essa definição aí, né? Os pontos do meio no qual a onda se propaga vibram perpendicular à direção de propagação. Só uma dica, sempre que tiver esse quadradinho aqui escrito online, você pode clicar porque tem um link que vai te mandar para animação ou um vídeo, alguma coisa do tipo, tá? Então, no caso aqui, como eu já cliquei, eu vou vir para cá, é isso daqui. O que é isso aqui? É uma animação do GeoGebra, que vai mostrar, inclusive, umas partes de uma onda aqui, que são coisas que a gente vai estudar. Mas, por enquanto, eu só quero mostrar isso aqui. Isso daqui. Por que essa onda aqui ela é transversal? O ponto que está oscilando, ele oscila para cima e para baixo. E a onda se propaga para a onda, para a direita. Então, como é perpendicular, eu chamo de transversal. Tá? A oposição a isso é a longitudinal. A longitudinal, os pontos propagam paralela à direção de propagação. Então vamos dar uma olhada como é que seria isso. Aqui, ó, observa aqui, ó, aqui está a onda. Esse, esse tracinho vermelho é só para mostrar para a gente o quê? Que a onda ela vai passar, olha, os tracinhos está aqui, ele volta para o mesmo lugar, tá vendo onde está meu mouse? Então ele vai e volta ao mesmo lugar. Acontece que é o seguinte, ele vibra para a direita e para a esquerda, e a onda se propaga para a direita, então é paralelo à direção de propagação. Então, se é paralelo à direção de propagação, a gente chama de longitudinal. Tranquilo? Ok, esse aqui eu parei. Beleza, vamos mais. Outra maneira de classificar a onda é quanta energia que ela propaga. Ora, uma onda ela pode transportar energia mecânica. O que é energia mecânica? Soma de potencial e cinética, tá? Aí potencial está falando de gravitacional ou elástica. Então, a onda mecânica, ela transporta energia mecânica, é essa definição, tá? Você pergunta o que é uma onda mecânica? Transporta energia mecânica. Só que por conta disso, por transportar energia mecânica, ela exige um meio material para propagar, tá? Em oposição a ela, outra classificação é a onda eletromagnética. A onda eletromagnética transporta energia eletromagnética.
Então, porque ela transporta energia eletromagnética, essa energia armazenada nos campos, ela não necessita do meio para propagação, tá? Bom, só a título de exemplo, onda mecânica é uma onda na corda, o som, por exemplo, é uma onda mecânica, tá? Então, tudo precisa do meio para propagar. Onda na água, por exemplo, você fala onda em tal meio, você pode saber que já é onda mecânica. Agora, e a eletromagnética? A eletromagnética não precisa de um meio para propagar. Então, a luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética, Wi-Fi, Bluetooth, micro-ondas, tá? São todas ondas eletromagnéticas. Infravermelho também, né? Ultravioleta, tudo eletromagnética. Um exemplo de uma onda mecânica também é um terremoto. Então, aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó. Isso aqui é uma simulaçãozinha de um terremoto. Então, o que acontece é que você tem um choque, né? Quer dizer, terremoto pode acontecer em duas situações: choques de placas tectônicas ou acomodação de terra. No caso, então, aí, que está mostrando um choque de uma placa com a outra, você tem toda uma vibração. E aí a energia mecânica está sendo propagada pela placa, pela terra. Por isso que chacoalha tudo. Então é um transporte de, de energia e uma vibração da matéria. Tá? Um outro exemplo é o sonar. O sonar ele usa ultrassom. Ultrassom é um som numa frequência acima do que a gente ouve. Então, ele usa desse ultrassom para detectar coisas, né, através da reflexão aqui. Ele detecta, por exemplo, tem um cardume aqui, ele sabe que está no lugar certo de pescar, certo? A onda eletromagnética, no entanto, o que ela tem? Se a gente conseguisse aproximar de uma onda eletromagnética, dar um zoom nela, uma coisa assim, o que a gente veria? A gente veria campos elétricos e campos eletromagnéticos dessa maneira aqui, ó, oscilando perpendicularmente. A onda eletromagnética ela é sempre transversal, tá? E ela não precisa de um meio para se propagar, ok? Aí eu falei dos elementos de uma onda. Aqui também tem eu não vou clicar, mas tem um link aqui que você pode clicar. A crista é o ponto mais alto de uma onda. E um vale é o ponto mais baixo. Eu não representei aqui não. Mas é importante para mim, a distância entre duas cristas ou dois vales, não importa, tá? É chamada de comprimento de onda. A distância entre o meu zero de equilíbrio e o máximo dessa onda, ou seja, a distância entre o zero de equilíbrio e uma crista, ou zero de equilíbrio e um vale, tanto faz, é chamada de amplitude. O tempo que essa onda leva para oscilar é chamado de período, e isso me permite calcular que velocidade é distância sobre tempo, ou seja, a velocidade da onda vai ser a distância que ela propagou, ou seja, o comprimento de onda, no tempo que ela leva para propagar isso, que é o período. Se eu tenho que período, aí importante para mim, que período é o tempo de uma oscilação e frequência são quantas oscilações eu faço no tempo. Logo, um é o oposto do outro. Eu tiro que velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Ok? Bom, aí é importante, aquela discussãozinha que a gente tinha falado sobre função, sabe? V igual a lambda F não é função. O que é a função? Por que não é função? Porque velocidade depende do tipo de onda, se é mecânica ou eletromagnética, e características do meio. Frequência depende da fonte, então para alterar a frequência eu tenho que ir na fonte, ou do movimento relativo. Eu falei que essa história de movimento relativo era aquela história do efeito Doppler, lembra? É só lembrar de um carro de corrida passando bem rápido, você vai lembrar do efeito Doppler. Então, lambda é V sobre F. Essa é a função. Por quê? Que a gente tem que
O comprimento de onda é que depende da velocidade da frequência. Dizendo de outra maneira, o comprimento de onda é a resposta que o sistema dá a um certo meio, né, que vai caracterizar aqui pela velocidade, e uma frequência, a frequência que você deu ali na fonte, que você foi lá na fonte e modificou. Eu falei também sobre reflexão, tá? Por que acontecia essa reflexão aqui? Tá vindo uma energia e de repente ela bate na parede, a parede tem um ponto amarrado que não cede. Esse ponto, pela terceira lei de Newton, ele faz uma força contrária e por isso ele acaba espelhando essa onda do jeito que você está vendo aí. Se por acaso a extremidade for móvel, se ela ceder, o que acontece é que não vai espelhar. A onda ela vai se propagar é, no sentido oposto, mas do mesmo jeito que ela veio. Tá? A refração, então, é uma mudança de meio, e aí tinha tudo a ver com reflexão, porque olha só que interessante. A refração é sempre quando a onda ela muda de velocidade porque ela mudou de meio. Então, a refração, ela, quando a corda, eu tenho uma corda fina indo para uma corda grossa, acaba que essa corda grossa funciona como se fosse uma parede. Olha só, ela reflete, tá vendo aqui, ó, ela está refletindo um pedacinho da onda, né? Ou seja, parte da energia refrata e parte da energia reflete, só que invertido. Olha só que interessante, né? Agora, se tiver ao contrário, só passar isso aqui que não é importante, se tiver ao contrário, a corda grossa e a corda fina, o que eu vou ter? Eu vou ter que ela funciona como, a corda fina vai funcionar como uma extremidade livre. Então, ela reflete uma parte, mas sem modificar muito, tá vendo? Só a energia de fato. Aí uma pergunta, por que que eu estou vendo aqui com uma certa amplitude, tá? E de repente aqui a amplitude está muito alta. O que que acontece? Uma parte da energia reflete, uma parte da energia refrata. Só que para ter uma conservação de energia na refração, como essa corda é muito leve, a amplitude aumenta, tá? Lembrando que ele está falando de energia mecânica, porque isso é onda em corda, onda mecânica, tá? Então, o que acontece? Isso aqui eu resumi, né? Então, eu falei também sobre o espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É onde estão todas as ondas eletromagnéticas, é, são organizadas, assim, de acordo com o seu comprimento de onda ou frequência. Então, eu tenho aqui, de acordo com o comprimento de onda e frequência aqui embaixo. Elas são organizadas. E aqui é interessante, falando do comprimento de onda, olha só. A onda de rádio, ela tem um comprimento de onda do tamanho de uma construção ou de humanos. Uma onda, micro-ondas, por exemplo. Uma abelha, infravermelho de um alfinete. O visível está no comprimento de onda de protozoários, tá? Inclusive, se tudo correr como planejado, a gente vai usar isso para ver protozoário em algum momento. Ultravioleta, do tamanho de moléculas, né? Raio-x de átomos e gaio-gamas do nucleotônio. Aqui, só mostrando uma coisa interessante, que do espectro a gente vê uma pequena janela que é o visível. Tá? A luz, o que a gente chama de luz é uma pequena faixa do espectro eletromagnético que a gente enxerga. É quase nada, tá? É bem pouco. Aí, as ondas sonoras, no fundo, não tem muita novidade, porque a gente já falou bastante de ondas sonoras. O que são ondas sonoras? São ondas longitudinais que se propagam no meio material. Só que é o seguinte, o que a gente vai chamar de ondas sonoras, de novo, o que eu chamo de luz é um pequeno pedacinho do espectro eletromagnético. O que eu vou chamar de som é um pequeno pedacinho do que seria o espectro das ondas mecânicas, digamos assim, das ondas de pressão, no caso. Como que o som se propaga? Ele é uma onda mecânica que ele se propaga dessa maneira aqui, que a gente... não rodou, depois eu mostro. Bom, depois eu mostro esse vídeo. Mas como que funciona o som? Você tem o seu ouvido, isso aí é uma imagenzinha do ouvido. Então, o que é importante? O tímpano. O tímpano, quando o som chega, ele vibra junto com o som.
E aí é transformado em impulso elétrico, mandado para o cérebro, e o cérebro é que vai escutar, tá? Não fica na cabeça que o ouvido escuta, porque o ouvido não escuta. Quem escuta é o cérebro, quem vê é o cérebro, tá? O ouvido ele só capta a informação, transforma lá em impulso eletromagnético e manda para o cérebro. Agora, o que é o som? É isso que eu falei, uma onda longitudinal, uma onda de pressão, tá? Com frequência entre 20 e 20 mil Hz. Então, se tá, não preocupo com isso, se está entre 20 e 20 mil Hz, é som. Agora, se não está acima disso, é ultrassom, abaixo disso, é infrassom. Ah, ultrassom lá do neném e tal, é esse mesmo, tá? É o ultrassom lá do morcego, tá? O ultrassom do sonar, tá? É o ultrassom que a gente conhece. Agora, infrassom tem alguns animais que usam infrassom, tá? Que eu sei, elefante usa para comunicar entre manadas e tal, ele produz ultrassom. E aí os outros elefantes escutam ele. Agora, o que a gente escuta mesmo? O que a gente escuta vai depender de duas coisas. Esse gráfico aqui, ele está falando o, o, o eixo do X, digamos assim, é frequência, tá? Então, de 20 a 20K é o que a gente escuta. E o outro eixo é intensidade, tá? Dado em decibel. Eu não preocupo com, eu não vou cobrar essa unidade não, porque ela é um pouquinho complicada para a gente por enquanto. Mas só saiba que o decibel é que mede para a gente a intensidade dessa energia, dessa onda, né? Da amplitude da onda. Então esse espectro vai falar que o que a gente consegue produzir, o que as nossas músicas conseguem produzir, o resto saiu daqui é ruído. A gente continua escutando, tá? Esse limiar que está aqui, ó, inclusive é chamado de limiar da dor, justamente porque o ouvido machuca muito quando a gente produz um som nessa frequência aqui próxima. Aqui é um gráfico, alguns gráficos que vão mostrar o que o ser humano produz em rosa aqui, né? E o que ele escuta em amarelo. Então, golfinho, olha, cachorro, gato, morcego. Então, o morcego aqui é o mais famosinho aí, porque ele produz sons na frequência do ultrassom, mas o golfinho também faz isso, né? E, e se comunica usando isso. O morcego, além de se comunicar, ele se localiza usando isso, né? Aqui eu vou falar da velocidade do som. Eu lembro que eu falei que a velocidade de uma onda depende do meio. Então, do som não é diferente, né? No gás, no líquido e no sólido, tem velocidades diferentes. O que isso está rodando aqui? Ruim. Bom, uma pena. Tá. Então, uma tabelinha aí mostrando, né, a velocidade do som no sólido era maior do que no líquido, que porventura é maior do que no gás. E, finalmente, eu vou falar sobre qualidades fisiológicas do som. O que é qualidades fisiológicas? Tem a ver com a fisiologia, né? É o que a gente percebe enquanto qualidade, não o que a gente mede com aparelhos ou coisa do tipo, mas o que o nosso ouvido dá conta de distinguir. A altura, que a gente chama em ciência a altura, né? Que seria a frequência. Lembra do alto e do baixo, né? Do instrumento baixo, que é baixa frequência. Intensidade, então às vezes a pessoa está sussurrando uma coisa, você não está entendendo nada que ela está falando. Por quê? Intensidade. Ou seja, a onda que ela está produzindo não tem energia suficiente. Outra coisa é o timbre. O que é o timbre? É o formato da onda. Tá? Então você consegue distinguir o que é baixo do que é violão, porque são timbres bem diferentes. Então aqui é só um quadrinho resumindo, né? A altura do som é alto, significa frequência elevada, seria essa janelinha do tempo que está aqui, né? Baixo, baixa frequência, seria essa janelinha do tempo. Percebe que a amplitude das duas é a mesma, tá? Não é de amplitude que eu estou falando, eu estou falando de frequência, ou seja, nessa janelinha aqui de cima cabem muitos comprimentos de onda. Aqui nessa janelinha cabem poucos comprimentos de onda. Isso significa frequência alta, baixa. Alto, então, seria agudo e o baixo seria grave ou grosso, né? Amplitude também, a gente consegue perceber que seria o som forte, né? Não abaixa esse volume aí, o que é isso? A intensidade, tá?
qualidade fisiológica que está ligado com a amplitude, com a energia. A intensidade, inclusive algumas intensidades podem nos prejudicar, eu já falei sobre isso, sobre o limiar da dor. Um foguete, por exemplo, né, ou um jato que seja, já está prejudicando a gente. Só que depende também da frequência, tá? Não é só a intensidade, não. Depende da frequência também. O timbre, então, é o formato. A gente, não sei se você se lembra, mas aquela atividade que a gente fez com o diapasão, eu falei com você, você fala o A, né? A, e aí o seu colega também fala o A. E o que você percebe de diferente? A resposta certa seria o formato dessa onda. O formato da onda é diferente, porque o timbre da sua voz é diferente da voz do seu amigo, é o que permite que a sua mãe, de olhos fechados, saiba quem é você, quem é o seu amigo. Então, é o timbre. Agora, o timbre, o que ele é formado? É formado por uma soma de ondas. Entende? Eu gosto muito dessa imagem porque ela vai mostrar isso. Essas ondas bonitinhas que estão aqui, ó, elas vão, que a gente chama de harmônicos, elas vão se somando. Essa onda aqui é igual à onda do diapasão que você viu lá no nosso experimento, bem bonitinho e tal. Elas vão se somando e aí quando elas se somam, elas formam um timbre lá muito interessante. Então, uma flauta, por exemplo, ou um piano, como é que é? É a soma dos harmônicos que é diferente, tá? Para cada instrumento. E por último, mas não menos importante, eu falei sobre ressonância. Eu só mostrei a imagem desse experimento, não fiz para vocês. O experimento que eu fiz foi diferente, foi o experimento com sino tibetano, tá? Sempre conecta a ressonância com aquele experimento do sino tibetano. Aquele experimento, então, você vai perceber que o que é mais importante? Eu estava dando energia para o sistema, tá? Só que eu não podia girar a, aquele mastrozinho de madeira em qualquer frequência, ou seja, em ciclos, em voltas que eu fazia por segundo, não era qualquer volta por segundo, né? Eu tinha uma frequência em que o sino tibetano gosta de oscilar e quando eu acertava essa frequência, ele respondia para mim com máxima amplitude. Isso é que é o mais importante. Acertei a frequência, o sistema responde com máxima amplitude. Isso é ressonância. Então coloca essa definição na sua cabeça, né? Acertei a frequência de giro ou a frequência de oscilação do seu sistema, né? Outro exemplo que eu usei é criança no balanço. Eu sempre sei o momento certo, ou seja, período, por consequência, a frequência de balançar a criança no balanço, né? A criança sobe e desce, eu sei o momento certo de fazer isso. Então era isso que eu queria falar, esse resuminho aí de ondas. Espero que tenha ficado tudo mais claro a partir de agora. Até mais.